O livro, que, nessa parte que fala do casamento, ele inicia com essa frase do Henry Smith. Ele diz: antes de ter qualquer outra vocação, o homem foi chamado a ser um marido. Primeiramente, o homem tem de escolher seu amor. Depois, ele tem de amar a sua escolha. O marido e a mulher são companheiros como dois remos em um barco. Então, essa visão dos puritanos é uma visão bem positiva do casamento. Nós precisamos ter em mente, irmãos, que o contexto da época, os puritanos, eles são logo depois dos reformadores, né? A reforma acontece em 1517, e os puritanos, eles vão surgir, são frutos, né, desse movimento reformado. Então eles foram chamados de puritanos na Inglaterra. Na Inglaterra, os protestantes, né, os reformados, foram chamados de puritanos. Na Escócia, eles foram chamados de presbiterianos. E na França, de huguenotes. Então, são denominações, são definições do mesmo movimento, né? Porém, na Inglaterra, o movimento foi muito mais articulado, muito mais forte. Tanto é que eles fizeram os documentos, né, de Westminster, foram feitos pelos puritanos. Então, eles nos deram um legado assim fantástico da visão reformada de todas as coisas. E nesse contexto, era uma igreja nova, relativamente nova, com uma nova proposta de vida para o cristão. Por quê? Porque anteriormente, na igreja romana, era muito valorizado o celibato, principalmente dos sacerdotes, né? Era visto como algo superior ao casamento. Coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia nos fala muito bem do casamento, que o homem tem esse chamado. Então, eles estão com esses textos, com essa visão, eles estão de alguma forma combatendo essa visão de que o celibato dos padres e dos sacerdotes romanos eram superiores àqueles que contraíam casamento. Tá? Então, por isso que ele diz que antes de qualquer outra coisa, a vocação do homem é para ser um marido, para ser um esposo. Ok? Então, e ele vê isso com de forma muito positiva. Vamos seguindo aqui. Então, tem algumas opiniões puritanas sobre o casamento. Antes de nós entrarmos aqui na opinião desses dois homens, desses dois puritanos, é importante, irmãos, nós refletimos um pouco sobre a visão que as pessoas têm nos dias de hoje, né, no século 21, de casamento. Muita gente, né, principalmente a mídia, ela fomenta muito isso, tem uma visão negativa de casamento, né? Inclusive, você vê muitas brincadeiras quando a pessoa fala que vai se casar, os amigos já brincam e tal, falando que a pessoa vai se enforcar, vai perder a liberdade, vai fazer um monte de coisa. Isso é uma visão anticristã, né? É uma visão antibíblica do casamento que parece muito comum. Então tem havido um combate a essa instituição de Deus, que é o casamento. Você vê pessoas falando contra, mulheres, principalmente feministas, propondo vamos dizer assim, uma produção independente, né? Como dizem, a pessoa não quer se comprometer com o casamento, quer apenas um filho, e assim vai. Você vê várias distorções do propósito de Deus. Então, na contramão de tudo isso, vamos dar uma olhada aqui nas opiniões de alguns puritanos. Primeiro, o Richard Baxter, né? O Richard Baxter foi muito conhecido. Ele escreveu um livro, O Pastor Aprovado, que é um livro fantástico. Ele diz assim, sobre o casamento: é uma misericórdia ter um amigo fiel que o ama inteiramente, né? A quem você pode abrir sua mente e comunicar seus afazeres. É uma misericórdia ter tão perto um amigo para ser um ajudador à sua alma e suscitar em você a graça de Deus. Aqui ele está falando referente ao homem para a mulher e da mulher para o homem, tá bom? Então ele vê como uma graça de Deus, um presente de Deus
ter aquela pessoa que vai te auxiliar em todos os momentos. Então, devemos ser gratos a Deus por isso. Ser gratos a Deus pela a pessoa, pela companheira ou companheiro, né, que Deus nos deu. O John Downey, ele diz: Deus, aquele que instituiu o casamento, deu a mulher ao marido para que seja não a sua serva, e sim a sua auxiliadora, conselheira e consoladora. Então nós vemos aqui uma visão sóbria, uma visão muito positiva do casamento na visão dos puritanos, tá? E é isso que nós temos como nosso legado, tá bom, irmãos? Então eu vou passando aqui. Os irmãos que quiserem comentar, quiserem fazer alguma pergunta, se sintam à vontade para participar da aula. Só um... Tiago, por favor. Nós vamos ver agora, irmãos, o propósito do casamento segundo os puritanos, né? Eles enxergavam o casamento como um propósito. Pode pôr daquele jeito mesmo. Isso. Tá bom? Tá, obrigado. Isso que a gente já viu. Então, meus irmãos, o propósito do casamento segundo os puritanos. Os puritanos concordavam com os reformadores, né? Que eram seus pais na fé, no fato de que as escrituras sancionam 3 propósitos para o casamento, tá? E todos eles têm como alvo, o alvo do casamento é a glória de Deus e a promoção do reino de Deus na terra. Isso é fácil, isso é tranquilo. Mas quais são esses propósitos? Segundo eles, né, os 3 propósitos do casamento são: primeiro, a procriação de filhos; terceiro, restrição e remédio contra o pecado. Segundo, né? E o terceiro, esqueci de colocar aqui, mas é sobre a sociedade, ajuda e conforto mútuos entre o casal, produzindo assim filhos santos para a sociedade também, para agirem e atuarem na sociedade, tá? Então, a procriação de filhos, a base bíblica que eles utilizavam era Gênesis 1, 27 e 28b, na qual Deus ordena: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai a terra. Então eles, vendo essa ordem do Gênesis, no Gênesis 1, assim que Deus criou o homem, do que o homem deveria se unir à sua mulher e povoar a terra. Então a procriação de filhos de fato é um mandato de Deus nesse ponto, né, dos propósitos. Então o primeiro propósito, procriação de filhos, né? O segundo era restrição e remédio para o pecado. Okay? No caso aqui, o casamento como um remédio, como uma santa solução de Deus para evitar fornicação, adultérios, entre outras coisas. E aí o texto está em 1 Coríntios 7, versículo 9, que diz: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado, ou do que abrasar-se. Essa é a instrução que Paulo está dando a respeito das perguntas que a igreja de Corinto tinha feito para ele sobre o casamento. A igreja havia feito várias perguntas sobre casamento para o apóstolo, e ele responde nessa carta, na carta de 1 aos Coríntios, principalmente no capítulo 7, ele vai tratar totalmente desses assuntos. E aí as pessoas estão perguntando se elas devem permanecer solteiras, se elas casando elas estariam pecando,
ou não. E aí Paulo fala que naquele contexto de perseguição, que a ideia era, se eu gostaria que vocês permanecessem tal qual eu sou, né? Ou seja, Paulo, ele era um homem solteiro, ele não havia contraído casamento. Ele fala assim, para poupar-vos do sofrimento, ou seja, para poupar-vos da perseguição que acontecia naquela época, né? As pessoas eram perseguidas, então famílias eram divididas, o homem poderia ser morto, deixar a família sem um provedor e tal. Então tinha todas essas coisas. Então ele fala, gostaria de poupar-vos disso, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, melhor casar do que viver abrasado. Então é uma restrição e remédio para o pecado da lascívia, né? Da carne. E por último, né, o terceiro propósito que eles encontram aqui é sobre a sociedade, ajuda e conforto mútuos. Gênesis 2:18 diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então aqui a ajuda mútua é a questão de um ajudar o outro, no sentido de combater também a solidão, entre outras coisas que Deus enxergou que não era bom que o homem permanecesse só. Então ele faz a mulher a ajudadora idônea para o homem. Então esses três propósitos básicos, e todos esses três propósitos visando a glória de Deus e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Agora, nós temos na nossa confissão de fé, que ela vai tratar também do casamento, vai tratar do divórcio, entre outras coisas, a nossa confissão vai trabalhar, né? A confissão é de 1640, o período que os puritanos estão vivendo ali na Inglaterra. Então eu fiz um resumo aqui dos principais pontos que eles colocam na confissão. Primeiro, novamente, para ajuda mútua entre marido e mulher. Então para que um ajude o outro, né? Das ordenanças do casamento é para isso. Segundo, para o aumento da humanidade como uma prole legítima e da igreja como uma descendência santa. Então é importante nós frisarmos isso aqui, irmãos, porque os puritanos eles frisavam muito essa questão da descendência santa, tá? A questão de casar-se no Senhor, a questão de ter filhos para a glória de Deus, para ser parte da igreja, para ser descendência santa. 3, a ordenação do casamento segundo a confissão é para a prevenção da impureza, que é a mesma coisa lá que nós vimos no ponto 2 dos propósitos, né? É o combate contra o pecado, é um remédio contra o pecado. Então, para prevenir a impureza sexual, a impureza do homem e da mulher, Deus institui o casamento também. 4, a questão que é a nossa confissão, baseado no que Paulo diz lá em Coríntios 7, diz que casar-se somente no Senhor, né? A palavra de Deus e a nossa confissão de fé de Westminster, elas são contrárias ao casamento misto, né? O casamento misto é quando um crente, um cristão ou uma cristã casa-se com uma pessoa que não professa a fé cristã, uma pessoa que não professa a fé reformada. Então nós enxergamos isso como um erro, um pecado, porque segundo a palavra de Deus, Paulo fala, falando para a mulher que foi abandonada, que ela pode se casar novamente, mas que seja apenas no Senhor. Tá? Tem essa restrição, que é um mandamento de Deus, né? Casar-se com pessoas que têm a mesma fé que você, para não causar confusão, não contaminar e não trazer ira sobre a sua vida, a ira de Deus. Então são esses 4 pontos básicos que a confissão vai trabalhar lá no capítulo que fala do casamento.
Vamos aprofundar um pouquinho, irmãos, nesses propósitos do matrimônio. E aí nós vamos estar vendo aqui alguns pontos interessantes. Primeira coisa, irmãos, o principal propósito do casamento é prover companheirismo e ajuda mútua, né? Nós temos visto isso. Esse é o caminho de Deus para a inconveniência da solidão. Então, Deus, sabendo da nossa estrutura, Deus conhecendo a sua criação e conhecendo o coração humano, Ele providenciou, né, conforme lá Gênesis, que nós vimos que Deus fala, não é bom que o homem fique só, fale ele, uma ajudadora. Então, nesse ponto, Deus, Ele usa o casamento para sanar esse problema humano. Então, para prover companheirismo e ajuda mútua. Esse é o caminho de Deus para a inconveniência da solidão. Esse é o caminho que Deus escolheu, tá bom? Que Deus determinou para nós. Segundo, o segundo propósito é a procriação e edificação da igreja, por meio da criação de filhos. E aí, é interessante ver que para os puritanos, os filhos são um dom de Deus, por meio do qual os crentes devem servir a família, a igreja e o Estado. Então, eles tinham uma visão global do propósito dos filhos, né? Para que eles tinham filhos? Primeiro, porque Deus os abençoou com esse dom. É um dom de Deus ter filhos. E segundo, era para servir a família, né? Lembrando que naquela época era uma época também difícil, um contexto agrário, né? Então precisava de filhos para ajudar também ali a cuidar da família. Mas eles também viam os filhos como bênção para a igreja, tá? Os filhos bênção para a igreja. E aqui nós vemos, nossa igreja já tem alguns anos, você vê gerações, né, passando. A segunda geração de crentes que ajudaram a fundar essa igreja, já tem os netos agora, que já é a terceira geração. Então você vê que Deus, através da semente santa da igreja, Ele vai fazendo a manutenção do corpo de Cristo e vai crescendo. Então os filhos são bênção por isso. Então quando algum irmão, algum membro da igreja, né, alguma irmã está grávida, a gente sempre fala, está ganhando almas, né? A gente brinca. Por quê? Porque é filho da aliança, né? Aquele fruto, aquele filho, ele vai servir a Deus na igreja que o pai está, porque nós cremos na aliança e que os pais devem criar os filhos no caminho do Senhor. Então é bênção servir a família, servir a igreja e o Estado. Então os puritanos, eles preparavam seus filhos para também serem bons cidadãos, cidadãos que glorificassem a Deus com as suas ações na vida secular também, na vida diante do Estado, do governo, etc. Tá bom? Então essas três áreas era o propósito da procriação de filhos também. Seguindo, o terceiro propósito do casamento é que homens e mulheres possuam seus vasos em santidade e honra, né? Quando fala vasos aqui é seus corpos, né? O que Paulo fala sobre a intimidade do casal. E é que homens e mulheres possuam seus vasos em santidade e honra e evitem a fornicação, né? Aquele propósito de combater o pecado sexual. Segundo esse teólogo Gold, o casamento é como um abrigo para aqueles que estão em perigo de cair pela força da tentação da lascívia. Então, o casamento ele é visto, né, por esses homens como um abrigo para combater a força da tentação da lascívia. Tá? Então, isso aqui está muito claro também nas Escrituras. O casamento é a melhor e a mais santificadora solução para a tentação da fornicação. Tá? Então, é importante nós ensinarmos isso, valorizarmos o casamento, principalmente para os jovens que estão pensando, né, em casar-se ou não. Então,
a palavra de Deus, ela estabelece o casamento como a santificadora solução de Deus contra essa tentação. Porque se a pessoa, que nem Paulo fala, se a pessoa não se contém, ela deve procurar casar-se. Porque é muito provável que ela irá acabar caindo em tentação. Isso é um problema, né? É um pecado, trará escândalo e trará tantas consequências negativas, que a solução que Deus dá através de sua palavra é o casamento, é uma santificadora solução. Alguém tem alguma coisa a dizer? Algum comentário? Então vamos seguir. Agora vamos ver aqui os procedimentos dos puritanos para casar-se. Então, eles tinham um procedimento. Quando a pessoa estava na idade correta, então tinha todo um procedimento, alguns passos, né, para que a pessoa se casasse. Então, a primeira coisa era o período de conhecer, de gostar e amar um ao outro, tá? Nós vamos ver que o amor mútuo era importantíssimo para os puritanos. Não tinha aquela coisa de casar com a pessoa porque foi arranjado pelos pais, né? O pai fez um voto lá com outro colega dele. Não tinha isso. Tinha que se gostarem, né? Os dois deveriam se gostar. Então, o primeiro passo era o período de conhecer-se, de gostar um do outro, de amar um ao outro. Então, esse era o primeiro procedimento para pensar-se num casamento, ok? Isso podia ser iniciado pelo próprio casal, pelos pais ou amigos, ok? Então, era tranquilo essa parte para eles. Tanto os dois, né, o casal poderia iniciar-se as conversas, se conhecer-se, ou os pais, né, poderiam ajudar, ou até mesmo os amigos. O amor era fundamental na perspectiva puritana, pois, segundo eles, o amor estimula a união. Isso é interessante, porque pessoas que entram num relacionamento sério como o casamento, sem amar, sem se gostar, provavelmente vai ter problemas, né? Não vai ter uma união estável. Vira e mexe, vai ter muitos problemas. Então, eles enxergavam assim. O segundo passo é que havia um contrato de cônjuges, né? Era um compromisso para se casar. O negócio era sério, não era brincadeira não. Então você tinha que fazer um compromisso ali, um contrato de fato, né, para se casar. É como se fosse o nosso noivado, só que um pouco mais sério, né? Esse contrato era mais obrigatório do que nossa forma moderna de noivado. Então, era uma coisa muito mais séria do que os noivados que nós temos hoje, tá? Era um compromisso firmado mesmo. Havia um voto diante de testemunhas. Isso geralmente era feito na igreja, na qual os pretendentes diziam, né? Eu prometo fielmente casar contigo no tempo apropriado e conveniente. Então eles faziam esse voto, eles faziam esse contrato, esse compromisso de se casar, tá? Então era uma coisa que era feita por meio de testemunhas. As pessoas estavam todo presenciando ali esse voto que eles faziam. O terceiro já era a solenidade mesmo do casamento, né? Era uma solenidade pública, feita também uma cerimônia religiosa. Consistia na ministração por um pastor dos votos conjugais e de um sermão curto, né? Falando em sermão curto, eu lembrei da época que eu me casei. O pastor pregou acho que 1h30. Os convidados não estavam aguentando mais, né? As pessoas estavam já quase indo embora. Só não foram por consideração mesmo ao casal. Mas foi 1h30 pregando. Não sei o que deu na cabeça daquele homem. Ele pregou e todo mundo já estava fadigado já. Mas os puritanos, eles faziam um sermão curto, tá? Quando vocês forem casar, você conversa com o pastor antes. Pastor, um sermão curto, um sermão de
20 minutos, né, 25 minutos é suficiente, né? Não vai ganhar o mundo naquela pregação. Mas um sermão curto, seguido por uma celebração civil. Então tinha esse contexto, né? Vocês sabem que o casamento para os reformados, os protestantes, não é um sacramento, tá? Como é na Igreja Católica Romana. Lá é um sacramento, né? Nós não enxergamos como um sacramento, mas como uma cerimônia. Há uma instituição que Deus deu, mas não chega a ser um sacramento. Nós temos só 2 sacramentos, que é a ceia e o batismo. Então, era assim que ocorriam os casamentos. Depois da celebração, da cerimônia, de tudo o que acontecia ali naquele momento, dos votos conjugais, etc., havia a festa do noivo. E a festa era na casa do noivo, tá? Não era na casa da noiva. Esse era o costume entre eles. E aí o que acontecia nessa festa? Como que era uma festa puritana? Você fica imaginando, né? Como seria? Será que tinha bagunça? Bem, o segundo Joelbick, né, ele é um estudioso dos puritanos, ele acho que é uma das maiores autoridades. Ele foi muito nas fontes originais, nos escritos dos puritanos. Ele diz que havia perguntas engraçadas e charadas propostas para os noivos. Então, uma brincadeira ali entre os convidados, né, que estavam alegres, e os noivos. As perguntas eram saudáveis e intelectualmente estimulantes, ok? Nada obsceno era tolerado. Então, isso fica claro. Não tinha aquelas perguntas, né, indecentes ou obscenas que é tão comum nas festas de hoje, né? Nas festas de casamento, tem a tal de despedida de solteiro aí, que é um absurdo, né? Então, as perguntas elas eram feitas de uma forma saudável, né? De uma forma cristã, e nada obsceno era tolerado, ok? Então, eles se divertiam também, mas de forma santa, de forma pura. E aí, o último passo aqui era a consumação do casamento. Lógico, né? O casamento deveria ser consumado ali através da relação sexual entre os cônjuges, ok? Então, esses eram os passos que os puritanos davam, esses eram os procedimentos para um casamento. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Alguma questão? Tranquilo? Muito bem. Eles também tinham princípios para o casamento. Alguns princípios que norteavam a cosmovisão que eles tinham de casamento. O primeiro princípio, irmãos, era da relação entre Cristo e a igreja. Então eles enxergavam esse paralelismo, né, entre Cristo e a igreja. Isso está em Efésios 5, 21. Eu gostaria que algum irmão abrisse aí a palavra de Deus. Os irmãos podem abrir, para nós estarmos vendo. Efésios 5, 21. Isso. Aí ele diz aqui, vai até o 6:9, tá? Mas nós não vamos ler tudo isso, que é muita coisa. Mas, um resumo, vai falar dos deveres dos maridos, dos deveres da esposa, e até dos deveres dos filhos e dos pais, né? Do casal que já tem filhos. Então, eles usavam todo esse texto como base para esse princípio da relação de Cristo e a igreja. Então, o versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O temor de Cristo, ele deve ser, né, o princípio maior do relacionamento entre os cônjuges. Temor de Cristo. Tudo que nós fazemos em relação ao nosso cônjuge deve ser baseado no temor de Cristo. Então, isso vai descrever os deveres dos maridos e das esposas. Esse princípio de que o marido deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Está lá
Está lá nessa carta aos Efésios, né? Quando ele fala para os maridos: maridos, amai vossas esposas como Cristo ama a igreja. Tá? Ele vai falar que o marido ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, de novo, ele vai fazer essa comparação do relacionamento da igreja, né, com Cristo. Cristo é o marido e a igreja é a esposa. Então, Paulo vai usar essa figura, ele vai usar essa figura para ensinar os irmãos como deve ser o relacionamento conjugal. Ele vai dizer no 22, Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, né? A igreja, ela deve ser submissa ao Senhor Jesus. E assim também a mulher, ela deve ser submissa ao marido. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, aí no 25 Paulo fala aos homens: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então tem os mandamentos aqui para os dois, uma relação de amor, de submissão, de respeito, tudo no temor do Senhor. Essa seria o casamento, que tivesse esse princípio, seria o casamento idealizado nas Escrituras, ok? Então esse princípio que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, enquanto a mulher deve mostrar respeito e submissão ao marido como a igreja faz para com Cristo, tá? Então essa figura que Paulo está usando. Mas também, além do princípio dessa relação entre Cristo e a igreja, tem também o princípio da aliança, né? O casamento era visto como uma forte aliança entre os cônjuges e Deus. Todo casamento, ele estava alicerçado na aliança, né, a qual era necessário o consentimento de ambas as partes. Então, os puritanos, eles eram contrários à ideia de forçar uma pessoa a casar-se, ok? De obrigar uma pessoa a contrair um matrimônio, sendo que ela não tinha consentimento, sendo que ela não dava o seu consentimento para isso, ok? Porque acontecia muito nesse período, irmãos, de casamentos arranjados, de mulheres que não tinham, elas não tinham força para se posicionarem diante de uma família patriarcal. Então elas tinham que se submeter às escolhas do pai ou do irmão mais velho, que o pai tinha morrido, e era casamentos de interesse, etc. Então esse princípio da aliança, ele combate isso, dizendo que é necessário haver consentimento de ambas as partes, ok? Então, para eles isso era fundamental. Havia nesse período até raptos, né? Pessoa que raptava, o homem ia lá e raptava a mulher que ele queria casar porque a família não queria. Acontecia muito isso. Se nós olharmos a nossa confissão de fé, ela vai combater isso. Vai falar que não é válido um casamento dessa forma, feito através de um rapto, né? Como se fosse um sequestro mesmo. E aí se casar em outra cidade, isso não era validado pela igreja nem por Deus. Então eles vão estar combatendo tudo isso. Eles diziam que quem estabeleceu os termos não foi o homem e a mulher, ou a mulher, né? E sim o próprio Deus. Os termos do casamento, eles foram estabelecidos pelo próprio Deus. Não foi a igreja que inventou os termos. A igreja quer que o homem seja o cabeça, a igreja quer que a mulher seja submissa, a igreja diz que o casamento deve ser monogâmico, né? Ter somente uma esposa, somente um marido. Não é a igreja que quer isso. Esses são princípios de Deus, que Deus deixa claro na sua palavra, da qual a igreja, por ser submissa a Deus, ela deve acatar, respeitar, pregar e viver isso. Tá bom? Então eles tinham isso bem claro na mente. Quem estabeleceu os termos, não só do casamento, né? De toda a vida, mas nós estamos tratando aqui do casamento. Quem estabeleceu esses termos foi o próprio Deus.
Não o homem ou a mulher ou qualquer outra instituição, mas o próprio Senhor. Aí tinha alguns deveres aqui. Os deveres do casamento. Os deveres para os puritanos são alguns aqui. Primeiro, o dever fundamental do casamento é o amor. Então, era um dever do homem amar a sua esposa e um dever da mulher amar o seu marido. O amor conjugal tem de ser espiritual, né? Deveria ser espiritual. Eles deveriam adorar juntos a Deus. Por isso que, nesse caso aqui, somente um cônjuge, os dois cônjuges crentes poderiam cumprir esse dever. Porque se o homem casa com uma mulher que não é cristã, que não tem a mesma fé que ele, como os dois irão adorar juntos? Se somente um pertence à família da fé, o outro não. Então, era um princípio que exigia que os dois fossem crentes, que adorassem o mesmo Deus, que se submetessem a vida do casal a Deus. Então, um princípio extremamente importante, é um dever do casal adorar a Deus juntos. E aqui nós sabemos que eles eram assíduos no culto doméstico, né? No culto familiar, na qual o casal se reúne ali, separa um momento para ler a palavra de Deus, para adorar a Deus, para orar. E aí, quando tem filhos, aí os filhos vão fazer parte desse momento, a família inteira adorando a Deus. Fala, Rony. Para a família? Não. No caso, o rapaz que vai estar procurando em casamento já deve ser de maior, né? Já deve ter uma certa idade. É difícil porque, nesse caso, o rapaz está saindo da igreja também, né? Não está mais na igreja, não está mais... Está apostatou da fé, é isso? Ah, tá. Então o homem ele pertence à igreja, ele continua indo, mas ele quer casar, mesmo com a igreja instruindo, né? Mesmo com a palavra de Deus instruindo que não deve. Se tiver disciplina, vai ser para ele. Ele vai responder. A disciplina por estar contraindo um casamento misto, né? Que é contrário às escrituras. A família, infelizmente, né? Fica triste, né? Vai ficar triste, vai tentar conversar tudo, mas não cabe a disciplina para a família não. Ele já é de maior também, ele responde por ele, já é membro maior. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Francisco. Você acha que as consequências, os frutos que ele vai colher já é uma disciplina, é isso? Porém, a igreja tem autonomia. Quando vê um irmão, a igreja tem essa autoridade, autonomia, tem autoridade para quando vê um irmão se desviar do caminho da fé, chamar de volta. E às vezes é uma disciplina, né? Pode ser uma conversa. Primeiramente, lógico, tem que ser um conciliamento, uma conversa, tratar aquele irmão, tudo. Se mesmo assim ele permanecer de forma a perseverar nesse erro, a igreja pode disciplinar, né? Nós temos que ter isso em mente. Agora, é muito claro que os frutos serão amargos, né? Com raras exceções, aquela pessoa, Deus acaba alcançando ela. Mas isso não é a regra, é a exceção. A regra é que nós vemos aí por experiência que a pessoa vai ter um casamento muito difícil, né? Muito complicado. Exatamente.
Irmãos, outro dever do casal é que o amor tem de ser superlativo, né? Ninguém deve ser mais querido do que o seu cônjuge, né? Aqui eles frisavam a ideia de que, pegando aquela parte que Paulo fala que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E Cristo deu a vida pela igreja. É um amor superlativo, um amor muito grande nesse sentido, tá? Então, vai ter umas partes aqui que vai bater bastante nos homens aqui, né? Ontem eu estava preparando essa aula, falei, caramba, muita coisa mesmo que a gente não para pensar. A seriedade que é e a responsabilidade que é de cada um dos cônjuges, né? Mas o peso maior cai sobre o marido. O amor deve ser sexual, saudável e marcado pela fidelidade, ok? Então, isso também era importante para eles, né? Essa questão da consumação do relacionamento, né? De forma saudável, né? Sem fugir dos parâmetros da palavra de Deus e marcado também por uma fidelidade um ao outro. Aqui já combate o adultério, entre outras coisas. O Joel Bick, ele comenta no livro que ele, vendo lá os relatos, lendo atas, lendo os escritos dos puritanos, ele pegou um caso de um marido, né, que ele foi disciplinado pela igreja porque ele não estava fazendo o seu papel de marido na sua casa. Ele estava abandonando a esposa, não estava procurando a esposa, e essa pessoa ele foi disciplinado por isso. E ele comenta isso no livro, dizendo que ele encontrou esse caso. Então era importantíssimo para que o casamento fluísse bem, para que o casamento fosse saudável, esse dever também do homem e da mulher nessa parte sexual. Aqui são os deveres mútuos, né? Aí agora nós vamos entrar nos deveres do marido, que são muitos, então vou pegar bastante tempo aqui desses deveres. Os puritanos ensinavam que além de amar a sua esposa e cumprir os seus deveres conjugais, que é o básico, né? O marido não deve dominar sua esposa tiranicamente. Faltou aqui um acento circunflexo, irmãos. Meu computador está com problema. Não, ele não deveria ser um tirano, ser um governador inescrupuloso da sua mulher, mas sim deveria tratá-la como alguém que lhe é igual. Deve liderá-la espiritualmente e ser um professor e guia quanto às coisas de Deus. Aqui já tem várias coisas, né, de deveres. Deveria tratar a mulher, os homens deveriam tratar as suas esposas de forma como alguém que lhe é igual, não como alguém inferior, não de forma tirânica, querendo, né, determinar tudo na vida da pessoa de forma inescrupulosa. E deveria liderá-la espiritualmente. Liderá-la espiritualmente. Então, principalmente as moças que vão, né, procurar um marido, procurar uma pessoa, um companheiro, tem que ver se essa pessoa ela tem maturidade espiritual, ou se ela tem pelo menos interesse nas coisas de Deus, porque ele que vai ser o seu pastor na sua casa, ele que vai te liderar espiritualmente. Então não pode ser uma pessoa que seja, né, desconhece completamente a palavra, que não tem interesse em crescer, que simplesmente vai na igreja. Então isso é um ponto importante que uma moça cristã ela deve pensar. Será que ele vai me liderar espiritualmente? Será que é um homem espiritual, uma pessoa espiritual que vai me servir como pastor da minha casa e que vai guiar os meus filhos quando nós estivermos no caminho do Senhor? Tudo isso é importante. E que fala, ser um professor, alguém que saiba lidar com a palavra de Deus e que ensine os princípios da palavra de Deus. Um professor e guia quanto às coisas de Deus, tá? Então esse era um dever do marido. Se o homem não faz isso com a sua esposa, ele está falhando. Você está errando, está pecando contra Deus, porque você não está cumprindo aquele propósito que Deus deixou para o homem. Ele é o cabeça da mulher,
né? Então, isso aqui, meus irmãos, é muito sério. Mais coisas aqui, ó. O marido não deve permitir que imperfeições em sua mulher diminuam seu amor por ela. Interessante, o Bick, ele trabalha bastante essa parte da questão de que muitos maridos hoje abandonam a sua esposa. Às vezes eles envelhecem juntos, aí chegam a uma certa idade, deixa a mulher e vai e arruma uma mais nova, ou trata mal porque não gosta de alguma coisa na mulher. Então tudo isso é tratado, né? É um dever do marido. Ele deve lutar contra isso. Diz aqui, ó, o marido não deve permitir que as imperfeições em sua mulher diminuam seu amor por ela. É que pode ser várias imperfeições, não é somente físicas, né? Mas imperfeições, alguma atitude que ela faz, algum costume e que ele não gosta, isso vai diminuir no amor. Isso não deve acontecer. E ele vai falando mais sobre isso. O Golgi, ele diz: se um tem uma esposa não muito bonita ou agradável, mas que possui algum defeito em seu corpo, alguma imperfeição no falar, no olhar, nos gestos ou qualquer outro lugar, ele deve, apesar disso, ser bastante afeiçoado por ela e deleitar-se nela como se fosse a mulher mais linda e, de todos os modos, a mulher mais completa do mundo. Então, aqui eles estão combatendo aqui, com certeza, algumas atitudes de maridos que, de alguma forma, maltratavam as suas mulheres, por algum defeito físico, alguma outra coisa, algum gesto que ele não gostou, alguma outra coisa, ficava maltratando as mulheres por causa disso. Então, ele vai dar essa orientação. Tem mais deveres aqui dos homens. Outra coisa, irmãos, o marido, ele deve prover o necessário à sua mulher na enfermidade e na saúde, tá? Então é um dever do homem, na doença, na saúde, deve estar provendo o necessário à sua esposa. Coisa importante que os puritanos falavam também era assisti-la em sua gravidez, ok? A mulher está grávida, vai ter um neném lá, está num momento difícil, ainda mais naquela época, né, que não tinha os recursos médicos que nós temos hoje, né, geralmente nasciam na própria casa mesmo, e muitas mulheres morriam, né, por causa de partos complicados, e era um dever do marido assisti-la na sua gravidez. Eu já vi tanto caso assim, de a mulher tá no hospital lá, vai ter filho, e o cara tá lá no boteco bebendo, enchendo a cara. Né? Lógico, o cara não é nem crente, né? Mas é uma realidade que nós vemos, sim. Na minha família eu já vi de monte. O cara tá lá todo felizão lá, enchendo a cara, pagando para todo mundo, e a mulher tá lá, coitada, sofrendo lá no hospital, tendo um momento difícil. Então, gente, é uma injustiça, né? É uma injustiça muito grande o homem portar-se dessa forma. Outro dever: o homem deve outorgar-lhe favores, cordialidade e presentes. Aí as mulheres gostaram, né? Presentes aqui. Nunca deve bater nela ou injuriá-la verbal ou publicamente. Aí tem um puritano que ele disse assim: a face de tua mulher foi planejada para os teus lábios e não teus punhos. Ok? Então, chega aqui um absurdo, né? A questão da agressão. Mas era muito frisado isso como dever do marido, né? A questão, às vezes, o homem ele não agride a mulher fisicamente, não dá um tapa, não agride. Mas, verbalmente ou publicamente, acaba humilhando a mulher. E aí é um problema. É um pecado isso aí, porque você vai estar humilhando a mulher que Deus te deu, né? Publicamente, às vezes tratando com grosseria, etc. Ele vai dizer mais para frente aqui que, como o homem é o cabeça da mulher, ele deve também, a seu dever,
corrigir a mulher em alguns momentos que for necessário, mas de forma particular, tudo permeado pelo amor que você tem por ela, para combater o pecado que você está vendo que ela está caminhando por esse caminho. Às vezes a mulher está falando algo que você fala, já está falando demais, é melhor conversar com ela para muitas vezes ficar quieta, tal. Então o homem ele tem esse dever também, mas não deve ser de forma grosseira, pública e atingindo verbalmente, tá? Então precisa ter sabedoria para tratar desse ponto, ok? Às vezes o marido deve repreender sua esposa, mas somente com amor cordial e sempre para afastá-la do pecado, jamais para humilhá-la. Então, o propósito do seu coração é o que vai dizer. O propósito do seu coração ao repreender sua esposa é o que vai demonstrar se você está agindo de forma correta e santa ou de forma pecaminosa, né? Então, devemos, nós maridos, né, que estamos, devemos sondar o nosso coração para saber se nós estamos agindo de forma pecaminosa em relação a nossas esposas, né? Ou não, ou de forma prudente, de forma que você quer que ela cresça, de forma que você quer que ela não caia nesse pecado, tá? Então nós temos que sondar nosso coração, e Deus sabe, né, nossa intenção, não adianta a gente querer enganar ninguém. Mas também os puritanos tinham alguns deveres para as mulheres, ok? Alguns deveres das mulheres. Além de mostrar submissão e respeito ao marido e cumprir os deveres conjugais mútuos, a mulher deve ser auxiliadora, deve assisti-lo de várias maneiras, ajudando-o nos negócios, nos labores, nos seus problemas, nas suas enfermidades. Ele até coloca assim, como uma médica. Não uma médica de formação, mas uma pessoa que está ali para auxiliar, tá? Então a mulher, ela tem esse propósito original que Deus deu lá no Éden, de ser auxiliadora do homem em tudo, em todas as suas coisas. Você vê aqui que nada escapa da vida do homem, não há na vida do marido, um lugar onde a mulher não vai se intrometer assim, não vai ajudá-lo. Mas é em todos os lugares, nos negócios, nos problemas, nas enfermidades e tal. Então, isso faz parte do relacionamento. E a mulher, ela deve pedir a Deus sabedoria para auxiliar de forma que venha acrescentar, né? E venha, de fato, ser bênção na vida do homem. Porque muitas mulheres tentam ajudar e acabam atrapalhando. Se mete em algumas coisas que não deve, ou dá péssimos conselhos. Então existe também essa responsabilidade de buscar em Deus a sabedoria, buscar na palavra de Deus um conselho prudente, né? Tem hora que, sei lá, acontece, o homem está nervoso com alguma coisa que está acontecendo. É a mulher que acalma, que vai chegar e falar, calma, vamos orar, vamos buscar em Deus uma solução, vamos ligar para tal pessoa, vamos procurar uma saída. Então isso é extremamente importante, minhas irmãs, vocês saberem como ajudar seus maridos, tá? Às vezes, né, só ficando quieta já ajuda. Às vezes só ficando quietinho ali, deixa o cara lá, tal, já ajuda muito. Porque a palavra de Deus diz, né, que até o tolo se passa por sábio quando fica quieto. Então, às vezes é melhor ficar quieto, ok? Deve contentar-se com o trabalho de seu esposo, né? É um dever da mulher. Sua posição social e sua condição financeira. Aqui pega também um pouquinho. Às vezes, né, a mulher quer que o marido, gostaria que se fosse, sei lá, advogado, médico, se fosse empresário. Não, o cara é um simples trabalhador. E aí, isso é visto de forma pecaminosa, porque você está idealizando algo que não faz parte da sua realidade.
E isso vai trazer outros pecados. Inveja, né? Por exemplo, ó, a mulher não gosta da posição social do marido. Eu queria que meu marido fosse reconhecido aí no meio social. Várias coisas. Isso vai trazendo pecados, irmão. Vai trazendo inveja daquela amiga que o marido é isso, né? Fulana de tal, o marido dela tem tanto, né? Tem tantas casas e tal. Mas você não tem. Oi? Mão aberta. Pois é. Se você tem condições de ser mão aberta. Então, a condição financeira também. A mulher nunca está contente com aquilo que Deus deu para o marido. E aí isso vai gerando, irmãos. Vai gerando muitos problemas. Vai gerando discussões, brigas. Tá? Então, aqui é uma questão de humildade mesmo, de orar e pedir a Deus que lhe dê o contentamento com o pouco que você tem ou com o que Deus já te deu. Você ora, para que Deus abra outras portas, né? Para que Deus faça crescer, mas de forma que seu coração esteja contente com aquilo, né? Eu já vi, não aqui, mas tinha uma irmã em outra igreja que ela queria que o marido dela fosse pastor de qualquer jeito, né? Não, ele vai ser pastor e tal. Tinha mais vontade do que o próprio marido. O marido não estava nem muito interessado. Mas ela idealizava o marido pastor. Ela idealizava isso. E fazia de tudo ali na igreja para que o marido tivesse essa posição, né, na igreja que ela almejava. E muitas vezes passa por cima da vocação, daquilo que Deus tem, do chamado de Deus, né? Às vezes a pessoa passa por cima de tudo isso simplesmente por causa do seu desejo, do seu sonho. Tá bom? Devemos estar contentes em tudo. Ok, irmãos? Então, era isso que nós tínhamos para hoje sobre o casamento entre os puritanos. Eu abro nesse momento, irmãos, para se alguém tiver algum comentário final, alguma pergunta, fiquem à vontade. Alguém tem algo a dizer? Não? Então nós estaremos orando, estaremos encerrando a nossa EBD de hoje.